Boa noite. Dá um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. Aos pouquinhos a turma vai chegando. A gente vai falar hoje sobre libido. Laura já entrou. Elivânia, ai que bom que você entrou, Elivânia. Tá lá em Portugal, 10 horas da noite aí em Portugal, hein? Hoje eu já comecei meu dia atendendo brasileiros que estão em Portugal. W Bola, bom dia, boa tarde, né? Nada de bom dia, boa tarde. Wellington, Loura, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aí. A gente vai falar sobre libido hoje e vou explicar o que é libido, vou explicar para vocês o que interfere na libido. Vamos entender um pouco mais sobre essa energia sexual que todos nós possuímos. E se você acha que alguém precisa ouvir essa live junto com você, dispara aí o aviãozinho, compartilha para essa pessoa poder também ter acesso a essa informação. Eice, um beijo para você, que bom! O Diário do Davi, Rosângela. Ai, Rosângela, linda! Que bom que você está aqui, Rosângela. Super feliz. Aqui no Facebook, eu estou transmitindo Instagram e Facebook, mas aqui no Facebook não estou conseguindo ver quem entrou, só consigo ver que tem gente. Não sei por que não está avisando aqui. Mas enfim, boa noite para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. Gente, o meu papel, Josi, Samuel, Raquel, sejam muito bem-vindos. Meu papel aqui hoje nessa live é ajudar vocês a esclarecer com informações objetivas, informações diretas, sem lenga-lenga, sem qualquer cunho moralista, tá? Sem qualquer julgamento. Vamos entender o que é a libido, vamos entender que energia é essa que pulsa em todos nós, essa energia que nos coloca em movimento. Então, nosso papel aqui é esclarecer de forma leve, livre, sobre temas da sexualidade e hoje vamos falar da libido. A gente ainda tem uma educação sexual muito ligada à culpa, medo e vergonha. E sexo é algo leve, livre, prazeroso, gostoso, né? E a gente precisa desaprender essa associação de sexo com culpa, medo e vergonha e aprender a associar sexo a algo natural, leve, livre, prazeroso, enfim, para que a gente possa usufruir dessa energia que é a energia da vida, que é a energia que coloca a gente em movimento. Então, minha proposta aqui é que a gente possa falar sobre sexualidade de maneira leve e livre, sem julgamento moral nenhum, tá? Porque se tem uma coisa que atrapalha uma sexualidade leve e livre, é o moralismo. Então, aqui não tem nada disso, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a live estiver acontecendo, vocês podem fazer perguntas que eu vou respondendo vocês. Eu separei aqui alguns temas ligados à libido, para a gente poder entender como isso funciona no nosso corpo, entender essa energia. Mas vocês podem fazer perguntas aí, estou aberta. O tema é muito amplo, vocês sabem que a live aqui, a duração é de 1 hora, o tema é muito amplo. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, ok? O que eu não souber responder, depois eu vou pesquisar e dou retorno para vocês. E o que eu souber, vamos responder aqui hoje, agora, tá? Então, vamos lá, gente. O que é libido? Nós vamos tratar aqui libido como desejo sexual. É a mesma coisa. Libido e desejo sexual, a mesma coisa. Ai, que bom, agora eu tô vendo o pessoal do Facebook entrando aqui. Antes eu não tava vendo os nomes. Lu, um beijo pra você, lindona.
Kate, muito bem-vindo, gente, pessoal do Facebook, já bastante gente no Instagram. Olha, agora eu não consigo mais mandar beijo para vocês, mas estou vendo vocês entrarem aqui e estou atenta às perguntas de vocês, tá? Então vamos lá, o que é libido? Libido é uma palavra que foi muito utilizada na psicanálise por Freud, e Freud chamou de libido essa energia que faz o nosso instinto pulsar, essa energia que faz a gente entrar em movimento. Então, libido na psicanálise é toda a energia que nós utilizamos para fazer coisas que nos dão prazer, para nos colocar em movimento. Nós vamos focar muito aqui a libido no desejo sexual erótico. Mas, por exemplo, eu tô aqui fazendo essa live para vocês. Eu adoro falar sobre sexualidade, eu estou aqui usando minha libido. Tô gastando minha libido aqui para fazer essa live para vocês, porque isso é algo extremamente prazeroso para mim. O tempo que eu levei estudando, pesquisando, respondendo as perguntas de vocês, eu também gastei libido, porque é essa energia que a gente usa para fazer as coisas, tá? Então, essa energia que a gente usa para entrar em movimento, para fazer as coisas, é a libido. Muitas coisas interferem na nossa libido, muitas. Então, a gente vai entender aqui muitas coisas que podem impactar de forma a aumentar a nossa libido e a diminuir a nossa libido. Quando a gente fala de desejo sexual, uma pergunta muito comum aqui no consultório é a seguinte: Natasha, eu não sei se eu tenho muita libido, se eu tenho pouca libido, eu não sei. E aí isso logo nos remete à frequência da atividade sexual. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil ter uma estatística fiel de tudo que remete à sexualidade, porque as pesquisas sobre sexualidade, elas sempre estão sujeitas a muita mentira. Ou seja, a gente mente quando responde a pesquisa, por incrível que pareça. Mesmo aquelas pesquisas onde o indivíduo não é identificado, existe muita mentira. Então, muita gente me pergunta assim: qual é a quantidade de relação sexual normal que uma pessoa tem que ter por semana, por exemplo? Não existe isso, gente. Não existe essa regra. Esquece o normal. Normal vem de norma. Nós não estamos aqui para falar de normas, de regras, de normalidade. Nós vamos falar sobre naturalidade, que tem a ver com natureza. Então, eu não quero que vocês fiquem preocupados com a quantidade do seu desejo sexual, com a quantidade de vontade que você tem de fazer sexo. Eu quero que vocês escutem essa live, olhem para vocês e se percebam. E percebam qual é a sua natureza, ok? Aquilo que é seu, que é natural. Porque existe tanto mito em torno da sexualidade e isso é tão ruim. Porque isso tenta colocar a gente num padrão, numa forma. E não existe uma forma. Cada indivíduo é de um jeito. Então, se você tem desejo sexual para fazer um ato sexual uma vez por semana, tá de boa, é natural. Se o seu desejo é 3 vezes por semana, é natural. Se o seu desejo é todo dia, é natural também. Se o seu desejo é uma vez por mês, é natural também. Então é importante você reconhecer o seu corpo, você compreender como que esse desejo age no seu corpo. Então esquece esse negócio de normal, que não existe normalidade no sexo. Ah, Natasha, mas todo dia não é normal. Depende, gente. Pode ser natural para quem tem vontade todos os dias, tá? E isso não significa compulsão. Compulsão é outra coisa, não vou falar de compulsão aqui hoje, eu tenho lá no meu YouTube vários vídeos sobre compulsão. Compulsão é outra coisa. Então, se tá tudo bem para você, se tá gostoso para você, se você tem condições de fazer todo dia, ótimo, satisfaça seu desejo. Ah, se você não tem, você tem vontade de fazer uma vez por mês, excelente também, se tá de bom para você,
excelente. O importante é a gente se conhecer, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que interfere na nossa libido são os nossos hormônios, é a nossa taxa hormonal, é como estão os nossos hormônios. Então, no homem, a testosterona é o hormônio prioritário da excitação. Na mulher, é o estrógeno. Então, o que acontece? Uma das coisas, quando alguém me procura dizendo que está com algum desequilíbrio, uma das coisas que a gente orienta é que a pessoa faça um exame para avaliar a taxa hormonal. E desequilíbrio pode ser excesso ou falta, tá? Então, como a gente é de uma sexualidade, uma cultura muito hipersexualizada, a gente acha assim que é maravilhoso ter muito desejo sexual. Então, às vezes, isso é um desequilíbrio, tá? Então, é importante saber como estão suas taxas hormonais. Pode ser que um desequilíbrio no desejo sexual esteja sendo influenciado pela sua taxa hormonal. Então, isso precisa ser visto, ok? Um outro fator que interfere no nosso desejo sexual é um fator psiquiátrico. Por exemplo, pessoas que estão num quadro de depressão, pessoas que estão num quadro de algum transtorno de ansiedade, o toque, pânico, pessoas que estão tomando determinadas medicações, também pode interferir no libido. Uso de drogas, uso de anabolizantes, tudo isso interfere na nossa libido. E aí, eu chego aqui com um paciente que me diz assim: Natasha, não tenho vontade de transar. Estou tomando medicamento para depressão ou medicamento para transtorno de ansiedade e aí não tenho libido nenhuma. O que acontece? O psiquiatra, ele pode ajustar o seu medicamento e aí pode melhorar a sua condição. A Natália está aqui falando, sou bipolar, em tratamento e varia muito meu libido. Como ajustar? Vamos lá, Natália. Então, o médico, ele pode ajustar o seu medicamento para que isso interfira o menos possível na produção da dopamina, que é o hormônio prioritário, que é o neurotransmissor prioritário do desejo aí nesse caso. Porém, existem medicamentos que vai dar esse efeito colateral. E aí eu escuto muito alguns pacientes falando assim, vou parar de tomar o remédio. A dica que eu dou, e essa é uma opinião minha, tá, gente? Uma opinião minha pessoal. A dica que eu dou é a seguinte: trate a sua ansiedade, trate essa depressão. Vamos tratar isso. Fica por um tempo você vai ficar com sua libido um pouco prejudicada e a gente vai interferindo de outras maneiras nessa libido. Eu vou falar dos outros fatores aqui, vocês vão entender que não é só o medicamento que tira a libido e não é só o medicamento que pode atrapalhar. Então, é um conjunto de coisas. Então, enquanto você estiver em tratamento, eu acho, na minha opinião pessoal, vale a pena abrir mão nesse tempo da excitação, do desejo, para você tratar a ansiedade e depressão e depois isso vai passar. Se você para de tomar o remédio por conta da baixa libido, o que vai acontecer? Você vai continuar sem libido porque o seu cortisol, a sua adrenalina vai aumentar no seu corpo e isso também interfere. Então, é melhor tratar. Mas essa é a minha opinião, isso é como eu recomendo para os meus pacientes. Então, é uma fase, gente. O tratamento da depressão e da ansiedade é uma fase. Se você fizer o tratamento direitinho, usando todas as abordagens que precisam ser utilizadas, você vai passar por essa fase, não precisa durar muito tempo. E pronto, e vai ficar tudo bem. E depois você vai poder ficar à vontade para diminuir o medicamento e às vezes até suspender esse medicamento, tá? O uso de drogas e de anabolizantes interferem diretamente na baixa libido.
A cocaína é uma droga que engana, porque no começo a pessoa tem uma sensação de aumento da libido, mas depois ela vai baixando e pode levar o sujeito à impotência, ou a mulher, né? Pode levar o indivíduo, homem ou mulher, à impotência. Então, não existe nenhuma droga que aumente a sua libido, muito pelo contrário. Todas elas vão prejudicar a libido, tá? Um outro fator que interfere é os fatores psicológicos. E aí eu vou falar do primeiro deles, e para mim é o mais impactante: a nossa péssima educação sexual. Nós não somos bem educados sexualmente porque nós temos falta de informação correta. A nossa educação sexual, ela é muito baseada em culpa, medo e vergonha. Então é aquela educação assim: não faça, não dá no primeiro encontro, não dá antes do casamento, fecha as pernas, não pode masturbar é pecado. Tudo isso atrapalha a gente a entrar nessa conexão de amor, de afeto, de vulnerabilidade para sentir o prazer. Então, a nossa péssima educação sexual, como nós não temos informações adequadas de fontes seguras, que deveriam ser nossos pais, a escola, né? A gente vai pegar informação aonde, meus amores? Onde é que nós vamos aprender sobre sexo? No pornô. E aí o pornô ensina tudo errado, porque o pornô ensina o soca-soca, mete-mete. O pornô ensina um sexo muito genitalizado. Então a relação sexual se baseia em penetração. A relação sexual do pornô se baseia em peito, bunda e vulva e pênis. E isso limita muito o nosso prazer, porque todo o nosso corpo é orgástico. E aí no pornô a gente aprende que é só aquilo ali, que é só na genitália, e isso limita muito o nosso prazer. Então, uma das coisas que atrapalha muito a nossa libido é isso. Às vezes o casal, ele vai assistir um pornô para se excitar. O que significa isso? Você assistir um pornô para se excitar? Mais uma vez eu vou falar para vocês, não tem nenhum cunho moralista aqui, tá? Não vou falar que é pecado, nada disso. O problema de assistir o pornô é que você está desconectado do seu corpo para produzir o prazer. Então você está vendo algo que está pronto ali, um áudio e vídeo pronto, você está vendo aquilo ali. Na verdade, não é o seu prazer, você não está descobrindo como o seu corpo funciona. É como se você estivesse pegando o prazer do outro ali para sentir. Então você se desconecta do seu corpo e deixa de aprender partes do seu corpo que podem acender muito tesão para você. Então, a nossa péssima educação sexual faz com que a gente vá buscar educação sexual no pornô, que é um sexo performático. Ali é pura performance. As posições não são posições que favorecem o pleno prazer, nem para o homem, tá? A gente fala muito ali do homem, mas ensina um prazer raso para o homem. Eu falo que o homem que aprende sexo no pornô, ele tem aquele orgasmo que é igual um espirro, que dura 2 segundos e passou. Então é aquele espirrinho, né? Às vezes eu ouço o homem falar assim, é um alívio. Quando, na verdade, o homem pode ter um prazer muito mais profundo quando ele se permite explorar o corpo dele. Para a mulher, então, nem se fala, né? Não vou nem falar, porque o pornô, ele definitivamente não ensina um homem a tocar o corpo de uma mulher e não ensina a mulher a tocar o próprio corpo. Então, é um fracasso total. Então, a nossa educação sexual, nossas crenças, os mitos ligados ao sexo, né? Mulher não pode gemer, homem não pode gemer. Ah, não, tem que gemer. Ah, tem que fazer tal posição. Ah, tem que ter performance. Ah, se eu não fizer anal, ele vai me abandonar e vai fazer anal com outra. Ah, porque homem que gosta de sexo anal é gay. Todos esses mitos e preconceitos
que impedem a gente de explorar o prazer, de alimentar a nossa libido. Então, esses mitos, essas crenças que são equivocadas, que são muito limitantes, ligadas ao sexo, impede a gente de explorar o próprio corpo e de explorar o corpo do outro, no sentido de ter um prazer muito mais profundo, muito mais gostoso, muito mais duradouro. Outra coisa ligada a fatores psicológicos que atrapalham muito a libido são experiências anteriores catastróficas. Então, se você teve experiência ruim de uma relação sexual, se o seu início da relação sexual foi ruim, por exemplo, você tende a não querer mais. E aí você não estimula a sua energia sexual. Isso funciona tanto para homens quanto para mulheres. E aí eu quero abrir um parênteses aqui muito especial. Pessoas que sofreram abuso na infância desenvolvem um dos dois comportamentos. Ou tem aversão ao sexo, ou tem muita sede sexual, desenvolve até uma compulsão sexual. Os dois casos, tanto a aversão ao sexo quanto a compulsão sexual, são desequilíbrios. Então, pessoas que foram abusadas precisam tratar isso. O abuso sexual, principalmente se ele aconteceu na infância, é uma dor muito profunda. É um trauma muito grave. Uma criança que foi abusada, ela perde a infância. Fica uma lacuna, fica um vazio. Isso precisa ser tratado. Muitas vezes o pai e a mãe não dão conta de lidar com isso. Muitas vezes os familiares não dão conta. Existem abusos, não vou me aprofundar aqui em abuso, tá, gente? Mas existem abusos que são muito difíceis. Todos são, mas existem alguns onde a vítima é culpabilizada, tá? Eu atendi hoje uma moça que foi culpada por ter sido abusada. Então, como a gente não fala de sexualidade, como a gente julga, como a gente tem um monte de mito, a gente não sabe lidar muito bem com isso. Então, pessoas que sofreram a experiência traumática de ter sido abusado, busca ajuda profissional para poder curar essa sexualidade, e é possível curar essa sexualidade, tá? Então, o abuso é uma causa psicológica que atrapalha muito a nossa libido. Vamos lá. Uma outra coisa também que interfere muito no nosso desejo sexual são as mudanças sociais, né? A nossa sociedade, ela está mudando muito a forma como a gente lida com a sexualidade. Nós estamos hoje vivenciando uma geração de mulheres que querem ter prazer. Hoje nós temos uma geração de mulheres que faz questão de ter o prazer, e o prazer sexual feminino é algo muito novo. Então, é algo muito recente. Então, essa mudança no comportamento social da mulher, ela interfere muito no comportamento do homem. E isso pode impactar na libido. Então, alguns homens se assustam, alguns homens têm dificuldade em querer aprender sobre sexualidade. Eu atendo aqui, gente, muitas mulheres que têm muita energia sexual e que os parceiros não acompanham. Os parceiros não dão conta. Aliás, vou fazer uma live um dia só sobre essa temática. Como que os homens estão tendo dificuldade de lidar com essa mulher que conhece o próprio corpo, que sabe encontrar o prazer, que sabe lidar com essa energia, e eles não sabem lidar com essa mulher que tem essa autonomia, que é empoderada por conta disso. Um outro fator que atrapalha muito a libido é a pornografia, como eu já falei aqui para vocês, que leva a gente até essa ansiedade de performance, né? Então, eu tenho que transar com tantas numa semana, tem tanto tempo que eu não faço sexo,
Então, essa preocupação com dados, essa preocupação com essa estatística, essa preocupação com performance, tudo isso interfere muito a libido. Eu já ouvi mulheres falando aqui para mim, mas eu não tenho vontade de fazer todo dia, será que eu tenho algum problema? Por quê? Por conta dessa questão da normalidade que eu falei para vocês no começo da live. Então, isso não é um problema, a gente precisa compreender o próprio corpo. Nós estamos extremamente desconectados do nosso corpo. Então, a gente precisa fazer esse movimento de reconexão com o nosso corpo, para compreender essa energia, compreender como o desejo acontece, compreender como satisfazer esse desejo, como lidar com esse desejo, parar de tratar a relação sexual como uma relação para descarregar, como um descarrego, né? Otimizar mais essa energia, utilizar melhor essa energia. Agora vamos lá. Outro fator que interfere na libido é o fator neurológico. O que eu estou chamando de neurológico? Neurológico é tudo que eu vejo, é tudo que eu experimento no meu paladar, é o cheiro que eu sinto. Tudo isso interfere muito na libido. Então, existe um toque que toca mais um do que o outro. Existem regiões do corpo que para uma pessoa é muito estimulante, para outra não é. Existem cheiros que podem aumentar a libido ou que podem detonar com a libido. Então, a gente precisa estar atento a isso. Movimentos corporais, o que você vê também. Então, por exemplo, você não vai olhar para uma cadeira e ter tesão, a não ser que aquela cadeira tenha um significado que te remete a uma experiência que você viveu ali e tal. Mas, de repente, você olha uma silhueta, de repente você olha uma mão, um pé, uma parte do corpo que te excita. Então, isso é muito interessante. E aí, mais uma vez, trago para vocês o seguinte: o pornô é altamente limitante, porque o pornô não explora isso. Então, é muito legal, para aumentar a libido, que você explore o sabor, o cheiro, a visão, que você explore todos os sentidos, o som. Então, explore todos os sentidos, organiza o ambiente da sexualidade, organiza o ambiente no qual você vai ter a sua relação sexual, cuida desse ambiente, cuida do cheiro, leve sabores para esse momento. Tudo isso são estímulos que potencializam o desejo sexual e que interferem na libido, tá? A gente tem que estar atento para isso. Às vezes a gente vê num filme ali, eu acho muito engraçado aquelas cenas de filme que o casal se encontra, bate o olho e já dá aquela explosão, e aí rapidinho eles transam e os dois vão lá e gozam junto. Gente, isso é coisa de Hollywood, tá? A mulher leva tempo para ter esse tesão, às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar, mas a mulher leva tempo. Esse negócio de gozar junto é super difícil na vida real. Então, que os homens sejam gentis e esperem suas parceiras gozarem antes, para eles gozarem depois, porque o tempo que o homem leva para gozar novamente é muito maior. Então, que sejam gentis e deixem suas parceiras gozarem antes, às vezes elas gozam muito mais de uma vez. Essa história de gozar junto é coisa de filme, de mito. Claro que na vida real pode acontecer, mas vamos desconectar da performance e ficar mais conectado com o presente. Estar conectado com o presente é estar conectado com a sua sensação daquele momento. Então, isso é extremamente prazeroso. Ai, Fernanda, beijo pra você, lindona. Ela tá falando aí, chance de gozar junto é quase impossível, só se o homem perceber e conseguir sincronizar. Exatamente. Então, e a gente vê isso no filme e acha que é muito romântico e tananã. Gente, isso é coisa de Hollywood, né? É isso aí, Fernanda. Gente, se tiverem mais perguntas, pode ir fazendo. Como é que tá o ritmo aqui da live? Eu sei que eu falo rápido, mas eu acho que tá dando para vocês acompanharem, né? Qualquer coisa, vocês podem ir perguntando que eu tô acompanhando vocês aqui.
Vamos lá. Outra coisa que logicamente atrapalha muito a libido são as disfunções sexuais. O que são disfunções sexuais? Disfunções sexuais é tudo aquilo que pode atrapalhar, que atrapalha a ereção, a excitação e o orgasmo. Um beijo, Geisa, coisa linda, tá aí também. Então, as disfunções mais comuns nas mulheres são a ausência de orgasmo, que é a anorgasmia, dor na relação sexual e falta de libido. São as mais comuns nas mulheres. As mais comuns nos homens: ejaculação precoce, que é quando ele goza muito rápido; ejaculação retardada, que é o contrário, quando ele demora muito para gozar; dificuldade para ter ereção e também falta de libido. Então, o que acontece? Muitas vezes o indivíduo, olha como isso é comum, gente. Se tiver alguém na live com alguma disfunção, me procura depois da live, porque ninguém merece sofrer e todo mundo merece ser feliz. E disfunção sexual tem cura, tá? Então vamos lá. É muito comum a pessoa começa a sofrer de uma disfunção sexual. Então vamos lá, o homem vai lá e começa a desenvolver ejaculação precoce. Aí ele vive uma experiência sexual mais ou menos. A próxima vai ser pior e só vai piorando. Chega uma hora que ele não quer mais ter relação sexual. Isso acontece com homens e mulheres, tá? Então chega uma hora que a pessoa prefere não ter a relação sexual para não ter que viver aquela dor, aquela experiência negativa por conta da disfunção, e não trata, não busca tratamento. As mulheres, elas procuram mais ajuda do que os homens. Os homens têm mais dificuldade em procurar ajuda. Disfunção sexual se trata com terapia sexual e medicamentos. Tem urologista, tem ginecologista, tá? É tratável, gente. Toda disfunção sexual tem cura. Então é muito importante buscar ajuda. A maioria das pessoas que sofrem de disfunção sexual, isso é dado de pesquisa, elas demoram muito para buscar ajuda. E aí, quando busca ajuda, a situação já está muito mais agravada. Então, é muito melhor buscar ajuda logo. Não precisa ter vergonha. É algo que acontece com muitas pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Por conta dessa pornografia disseminada, que leva os jovens a praticar muito mais masturbação, estamos tendo uma geração na casa dos 30, 40 anos, tendo disfunção sexual muito precoce por conta desse excesso de masturbação baseado na pornografia. Então, está cada vez mais comum. Então, não é normal, não é saudável, não é natural. Busque ajuda. Dor na relação sexual é sinal de problema. Não é para ter dor. O nosso canal vaginal, ele foi projetado pela natureza de uma forma sagrada, linda e magnífica para nos dar muito prazer. Então, dor na relação sexual é sinal, é um sintoma de que existe algo errado. Busque ajuda para isso. Ninguém merece sofrer e todo mundo merece ser feliz no sexo. Valdineia, obrigada, linda. Joelma, que bom que você tá aí. Muito bom, gente. Vamos lá, hein? Então, se alguém nessa live estiver sofrendo com disfunção sexual, se o marido, a esposa estiver sofrendo, busca ajuda, gente. Porque tem tratamento. E é rápido, tá? Você resolve isso rapidinho com tratamento adequado. Busca ajuda. Vamos lá. Outro fator que interfere muito na nossa libido, o estresse. Estresse faz a gente produzir muita adrenalina e muito cortisol. Isso atrapalha, isso vai totalmente contra
a dopamina, que é o neurotransmissor que a gente precisa para ter prazer. Então, situações de estresse. O que são situações de estresse? Uma falência, a perda de um emprego, o próprio coronavírus que nós estamos vivendo agora, o medo do futuro, uma situação de esgotamento mental, algum problema de doença na família. É uma situação temporária que pode interferir na libido. Então não precisa ficar apavorado, não precisa ficar desesperado, né? Que vai passar. Então a pessoa que tem muita preocupação, lembra que eu falei lá no início sobre libido? A pessoa que tem muita preocupação, que está passando por uma situação de muito estresse, ela vai gastar a libido dela pensando numa solução para aquele estresse. Então ela vai gastar tanto a libido que ela não vai sobrar para o sexo, tá? Então é uma situação temporária que vai passar, não precisa entrar em pânico, mas é muito interessante que você se olhe, que você se perceba, para que você possa cuidar de você e cuidar da sua energia sexual. Nena, um beijo pra você, linda. Geisa tá falando aqui, oi linda, já fui muito boa nisso, hoje estamos bem lentos. Então, Geisa, é algo para ser tratado, né? Estamos aqui para te ajudar, viu? Ai, gente, Leila entrou na live. Leila se existe alma gêmea, Leila é minha alma gêmea, tá? Um beijo, Leila, que honra ter você aqui, maravilhosa. Te amo. Então vamos lá, gente. Quando a gente encontra o amor, né, a gente fica assim, ó. Leila, meu amor. Vamos lá. Outra coisa que atrapalha muito a libido. Agora eu vou começar a falar aquilo que eu acho que é mais impactante, tá? Tudo isso que eu falei para vocês até agora é muito impactante. Mas agora eu vou falar para vocês aquilo que, na minha opinião, é muito, muito forte. Falta de autoconhecimento. O fato da gente não se conhecer. O fato da gente não se tocar. E aí eu estou falando de masturbação. Autotoque consciente e amoroso. Masturbação é um caminho, é um treino maravilhoso para um bom sexo. Se você não se conhece, se você não sabe como seu corpo funciona, se você não sabe quais são as partes do seu corpo que te excitam mais, como que você vai ter uma vida sexual feliz e saudável? Se você não se conhece, como que o outro vai te conhecer? Não vai te conhecer. Então, o autotoque é muito importante. Se conhecer é muito importante. Se tocar, se permitir ter prazer, isso é muito importante. Para que você cuide da sua libido. Energia sexual, libido, desejo sexual precisa ser alimentado. Nós vamos falar disso ainda hoje, tá? Mas a gente precisa aprender a alimentar o nosso desejo sexual. E se tocar é muito importante. Mas a gente aprende desde cedo que é pecado, que vai pro inferno, que não pode, que é feio, que é sujo, que é imoral. Não é. Não é. É o único jeito de você entender como a tua libido desperta no teu corpo é se tocando. O outro não vai conseguir explorar isso em você. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante. E aí vem uma coisa. A gente se conhece, a gente se toca, a gente sabe como gosta de ser tocado. Você vai descobrir, principalmente as mulheres, vão descobrir que aquele toque que tem lá no pornô não necessariamente corresponde ao toque que vai te dar prazer, tá? A gente vê lá no pornô a masturbação feminina, ela é assim, ó. Vamos imaginar que aqui a vulva, ela é assim. É só isso, esse esfrega no clitóris. O que eu tô fazendo ali? Eu tô pegando o músculo do clitóris e enfiando para dentro da pele. É justamente o contrário. Eu preciso pegar o meu clitóris e pôr para fora. Mulheres que têm clitóris grandes são mulheres abençoadas pela natureza. Mulheres que têm clitóris pequititinho, precisa estimular, colocar para fora.
É uma musculatura importante para dar prazer. E lá no pornô a gente aprende o quê? A enfiar o bichinho lá para dentro. Então a gente já precisa aprender a se tocar. Por isso que eu sempre falo, fazer sexo qualquer um faz. Agora fazer sexo com prazer é só para quem se conhece. Se você não se conhecer, não tem como, né? E aí, meus amores, aquilo que a gente aprende que é gostoso na masturbação, nós precisamos levar para a relação sexual a dois. E na maioria das vezes a gente não leva, a gente não fala para nossa parceria como a gente gosta de ser tocado. Nem o homem, nem a mulher. O homem no pornô, ele aprende a se tocar como? Só assim, ó. É só esse movimento. E existem vários outros movimentos que podem dar prazer. Então, é muito importante desaprender o que a gente aprendeu no pornô para aprender coisas novas, para fugir desse padrãozinho encaixotado de prazer que ensinaram pra gente ali no pornô. Então, nós precisamos levar para a relação a dois aquilo que a gente aprendeu sozinho. Precisamos levar isso e ensinar a nossa parceria a tocar o nosso corpo. E também ter a mente aberta para aprender com a nossa parceria como a parceria gosta de ser tocada, tá? Então, é um aprendizado. Estar ali um com o outro é um aprendizado, tá? Então, para mim, esse é o ponto mais importante. A libido, o desejo sexual, precisa ser alimentado. Nós alimentamos como isso? Com autotoque consciente, amoroso, masturbação, tá? Bom, quando a gente vai para a relação sexual, às vezes você vai e você não tá muito excitada, não tá ainda com tanto desejo, né? E aí o que acontece? Se você vai e fica preocupada assim, ai, será que dessa vez eu vou gozar? Ai, será que nessa posição que eu tô tá bom? Ai, será que eu tô dando prazer pro outro? Você está no mental. Se você está no mental, você não está no sensorial. E prazer é sensorial, não é mental. Então, se você está lá na relação sexual e você está preocupada se você vai conseguir gozar, se o outro está tendo prazer, se a sua posição está bonita, se você está tendo alta performance, se você está dando a sentada fenomenal, você está no mental, você não vai se conectar com as sensações que o seu corpo pode produzir. E aí você não vai sentir prazer. Então, na hora da relação sexual, tanto com a parceria quanto sozinho, você precisa se concentrar no seu corpo, se concentrar nas sensações que o seu corpo está produzindo, se concentrar em como o teu corpo está correspondendo aos estímulos que você está fazendo ali. Isso aumenta o desejo sexual. Se você ficar preocupado com essas outras coisas, você vai bloquear o seu desejo sexual e a relação sexual vai ser uma bosta, né? Vai ser uma porcaria. Então, prazer está diretamente ligado a estar vulnerável na relação e presente na sensação. Você precisa estar presente ao que você está sentindo, tá? Bom, falei agora de todos os fatores que interferem na nossa libido. Vocês estão gostando, gente, da live? Me dá um feedback aí. Se vocês estão gostando, põe coraçãozinho aí para eu saber se está valendo a pena. Se vocês estão aprendendo, se está sendo interessante. É muito bom receber os coraçõezinhos de vocês, tá? Muito bom mesmo. É muito bom quando vocês fazem pergunta, comenta. Muito bom. Me dá um feedback aí para eu saber se está valendo a pena essa live. Oi, Nena. Tá valendo a pena? Ótimo. Ai, que bom. Coraçõezinhos. Adoro. Adoro receber os coraçõezinhos de vocês. Pessoal aqui do Facebook, se manifesta para mim também, gente. Sou carente, eu gosto de receber feedback. Bom, falei para vocês de todos os fatores que interferem na libido. Agora, vou falar para vocês como cuidar da libido. E eu fiz essa pergunta. Ai, que bom, Valdinéia, obrigada.
Beijo pra você. Elivânia, Márcio, que bom que vocês estão gostando. Agora eu vou falar pra vocês como cuidar da libido. E olha que legal, eu fiz uma pergunta lá no Instagram e no Facebook. A pergunta era a seguinte: se você cuida da sua libido, se você cuida do seu desejo sexual. E aí muitas pessoas responderam assim: nem sabia que isso requer cuidado. Então requer sim. Nós precisamos sim cuidar da nossa libido. Energia sexual, libido, desejo é o seguinte: se você para de alimentar o seu desejo sexual, ela vai esfriando, esfriando, esfriando e diminuindo. Se você vai alimentando, e aí ela vai se mantendo ali, ok? Então, como alimentar o desejo sexual, como alimentar a libido? Primeira coisa, gente, não dependa da sua parceria. Se você está numa relação estável e acha que é a sua parceria, seu namorado, namorada, que é responsável pelo seu desejo sexual, você está enganado. Cada um cuida do próprio desejo sexual, tá? Cada um cuida de si. Então, não fique esperando que o outro vai cuidar do seu desejo, não. Você vai cuidar do seu desejo, o outro cuida do desejo dele. E como cuidar desse desejo? Então, a dica que eu dou é a seguinte: se toque com frequência. Toque seu corpo, estimula seu corpo. Quando eu falo se tocar com frequência e com presença, eu gosto muito de duas palavras: presente e consciente. Toque seu corpo com presença e com consciência. O que eu tô falando? Ai, Nena, chama mesmo a mulherada, porque olha, gente, esse conteúdo precisa chegar em todas as mulheres desse mundo. Chega de repressão sexual. Então, quando a gente se toca com presença e consciência, nós estamos alimentando essa libido. Não necessariamente você precisa chegar ao orgasmo toda vez. Não estou falando disso. Estou falando de você estimular o seu corpo. É regar a plantinha, sabe? Homens também, isso aí, né? Homens também. Então você vai tomar banho. Quando você entra no banho, para de pensar no boleto que você tem que pagar, para de pensar na escola do menino que está online, para de pensar na pandemia. Vai tomar banho, sente seu corpo. Quando você vai passar o sabonete no seu corpo, sente o corpo, presta atenção na sensação daquilo no seu corpo. Fecha os olhos, sente o cheiro. Compra um sabonete bem gostoso, que tem um aroma diferenciado. Aqueles sabonetes que tem umas bolinhas que faz massagem, usa de vez em quando aquele sabonete. Enfim, faça do banho o seu momento de autotoque consciente e amoroso. Explore esse momento, que é o momento que você está sozinho, não tem ninguém ali com você, é você com você. Então é um momento de profunda intimidade. Então toca o seu corpo, explora isso, presta atenção nas sensações, tá? E essa é uma forma de você cuidar da sua libido. Saiu do banho, se você tem costume de passar hidratante, passar perfume, explora isso, sabe? Passa o hidratante, mas passa prestando atenção no movimento do seu corpo, na sensação da sua pele. Então se toca o seu próprio corpo, se toca com amor e consciência. É diferente daquele banho no piloto automático, tá? Totalmente diferente. Aliás, uma coisa que eu sempre indico para as minhas pacientes e que eu faço com frequência na minha vida é colocar uma musiquinha especial, acender uma vela aromática e tomar banho com a luz apagada. Adoro fazer isso para mim. Meu momento, meu presente, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, esse autotoque é importante. A masturbação é importante, se toca. Tem muitas pessoas... Oi, Mila, linda! Tem muitas pessoas... Lohane, meu amor, beijo pra você. Tem muitas pessoas que têm uma relação estável, que tem um parceiro estável, uma pessoa que é casada, enfim, que tem uma parceria estável. E que não se masturba por isso. Ai, pra que eu vou me masturbar? Ai, eu me sinto
como se eu estivesse traindo minha parceria se eu estou me masturbando. Ou às vezes eu escuto assim: nossa, Natasha, meu marido bate punheta e eu tô arrasada com isso porque eu acho que isso é uma traição, eu não tô sendo suficiente. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa crença, tá? Masturbação é saúde mental, saúde física, saúde emocional, tá? Se a sua parceria se toca, significa que ela tá de bem com ela mesma, não significa que você não tá sendo suficiente. Vamos deixar de ser autorreferente, né? A gente é muito autorreferente. Se o outro faz isso é porque eu não dei conta disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só significa que a sua parceria gosta dela, gosta de se tocar, tem prazer em se tocar, ok? É claro que se o outro prefere se tocar e se isso abalou a sua vida sexual e parceria, é outra história, tá? Não tô falando desse caso, não. Tô falando em situações normais, naturais, tá? Então, se tocar é uma forma de você cuidar da sua libido. Uma outra forma de cuidar da própria libido é ler contos eróticos, ler livros eróticos, assistir filmes que são eróticos, escrever contos eróticos. Olha que delícia, que legal isso, né? Então também é uma forma de aumentar muito a libido. Aí vem que a perguntinha: e o pornô? Olha, a diferença entre o erótico e o pornô, eu acho que isso é muito subjetivo. O erótico de hoje era o pornô de ontem, né? Então, você vai determinar o que é bom para você. A única coisa assim que eu falo do pornô, que eu já falei nessa live aqui hoje, é que o pornô ele é muito limitado à genitália. Então, Natasha, tem um pornô para mulher. Eu já vi alguns vídeos pornô para mulher, mas eu acho que ainda temos muito que caminhar, né? Então, assim, eu não assisto pornô, eu não gosto do pornô, justamente porque eu não quero treinar o meu cérebro com aquilo ali. Então, eu acho muito legal, muito gostoso ouvir contos eróticos, ler contos eróticos. E aí, o que acontece? Com o pornô, você tem ali um vídeo pronto, um áudio e vídeo pronto. Quando você lê um conto erótico, você imagina. O ato de imaginar faz com que o seu cérebro entre em ação e aí você vai usar a sua subjetividade. Então, é você conectada com você. É muito diferente de um vídeo pronto, ok? Então, minha dica é: contos eróticos, livros eróticos são muito mais interessantes do que um vídeo pronto pornô. Então isso é muito legal. Uma outra coisa que também ajuda a alimentar a libido é pensar em sexo. Pensa em sexo. Sabe, tá lá no cafezinho, na hora do intervalo lá do seu trabalho, para e pensa em sexo. Geisa falando: já vi um psicólogo falar que homem que bate punheta não procura mais a mulher. Então, Geisa, aí já é um caso de compulsão. E no começo da live eu até falei sobre compulsão. Então, compulsão é diferente, tá? O excesso de masturbação causa problemas sim, mas eu não tô falando aqui de excesso. Eu tô falando de um autotoque consciente amoroso. É diferente dessa masturbação em excesso, tá bom? Me perdi, o que eu tava falando? Deixa eu olhar aqui. Tá, pensar em sexo. Então pare e pense em sexo. Nós mulheres somos castradas nisso. A gente parece que não pensa em sexo, né? Não tem esse discernimento. Sabe uma coisa que nós mulheres temos que aprender com os homens, que eu acho muito legal? É o seguinte: mulher pensa assim, tem que estar tudo bem para eu poder ter uma relação sexual. Se não tiver tudo bem, eu não consigo ter tesão. Isso é o pensamento feminino. Pensamento masculino: meu dia foi estressante, tô cheio de problema, vou transar para relaxar. Olha que legal isso. Vamos começar a aprender com os homens? Eu acho muito legal essa lógica masculina. Então, por que tem que estar tudo bem? Isso é coisa da nossa cabeça. Então, a gente pode fazer ficar tudo bem.
após uma relação sexual prazerosa, gostosa, a sua mente, ela vai liberar tanta dopamina, no final você libera tantos hormônios bons, a prolactina, e aí, quem sabe, você consegue pensar numa solução para aquele problema que você está vivenciando. Então, nós mulheres sofremos anos e anos e anos de castração. Tá na hora da gente começar a perceber o sexo como algo muito mais gostoso, muito mais prazeroso. E eu vou falar uma coisa que é mito. Homem tem mais tesão do que a mulher. Não tem, tá? O corpo do homem e o corpo da mulher, todos os dois são favoráveis para sentir tesão. A questão é que a gente teve anos e anos de repressão, mulher que pensava em sexo era puta, piranha, vagabunda, não sei o quê, e aí não podia pensar em sexo, né? E o homem não. O homem obrigatoriamente tem que pensar em sexo, tem que estar lá, pronto para o sexo a qualquer momento, que é outra tragédia para o homem, né? Então, vamos aprender com eles e vamos começar a pensar em sexo. Pensar em sexo aumenta a libido, sabe? Então, você tá lá relaxando, descansando, pensa em sexo. Ao invés de ficar pensando no boleto que você tem que pagar, pensa em sexo, ok? É uma forma também de você ir alimentando sua libido. Uma outra coisa que ajuda muito a nossa libido, exercício físico. Exercício físico, alimentação saudável ajuda muito a libido. Natasha, tem alimento que aumenta a libido? Olha, gente, não existe comprovação científica para isso, mas aqueles alimentos que aceleram o nosso metabolismo, aqueles alimentos que são alimentos quentes, canela, pimenta, são alimentos que são ditos eróticos por conta disso. Se você tem algum problema, esses alimentos vão ter pouco impacto na sua vida. Se tá tudo bem com você, esses alimentos podem dar uma potencializada. Fora o efeito placebo, que também ajuda muito, né? Então, se você acredita que aquilo ali vai te potencializar, faz um jantarzinho lá de ostra e aí pronto, o fogo tá garantido. Então, assim, não existe comprovação científica, mas existe o efeito placebo que pode ajudar muito, ok? Eu falei aqui de exercício físico e aí eu quero chamar a atenção para um tipo de exercício específico, que são os exercícios da musculatura pélvica. Então, esses exercícios ajudam muito, os exercícios de Kegel, Pompoar, são exercícios que vão ativar a musculatura pélvica tanto do homem quanto da mulher, e isso ajuda muito a aprender a contrair, soltar. Na hora da relação sexual, isso faz muita diferença. Então, é muito importante aprender esse tipo de exercício, porque fortalece e ajuda muito na lubrificação e na sensação de prazer, tá? Uma outra coisa que ajuda muito a alimentar a libido, respirar corretamente. Gente, vocês não têm noção do quanto a respiração influencia no nosso prazer. É muito maravilhoso quando a gente aprende a respirar. Venham para meus eventos de meditação vibracional para vocês aprenderem a respirar. Faz toda a diferença, tá? Elisaldi tá ali falando, menopausa não ajuda. Elisaldi, realmente, o que acontece na menopausa? Vamos conversar sobre isso. Na menopausa, existe um detalhe fisiológico que é o ressecamento do canal vaginal. Isso aí a gente cuida com um bom lubrificante. O desejo sexual acontece aqui. Então, quando nós trabalhamos todos esses fatores que eu trouxe aqui, mas principalmente as crenças ligadas à sexualidade, principalmente isso, a nossa educação sexual, a forma como a gente lida com o nosso corpo, a forma como a gente toca o nosso corpo, a forma como a gente se comunica sexualmente com a nossa parceria, todo esse trabalho,
ele contribui muito para a libido na menopausa. Eu atendo muitas mulheres que estão passando pela menopausa, que relatam perda na libido e que quando fazem o tratamento recuperam a libido, e algumas dizem que por estarem se sentindo bem seguras, aproveita até muito mais o sexo a partir dos 50, 60 anos. Ana Lúcia falando, 5.1 libido em alta. Exatamente, Ana Lúcia. Então, Elisalde, tem muito mito em cima da menopausa, tá? Olha só, mitos em cima da menopausa, do período de gestação, do período de lactação, tá? São situações que merecem esse olhar. Se a gente cuida da nossa libido, se a gente cuida da nossa sexualidade, a gente consegue passar por esse período melhor, ok? Então, vamos trabalhar isso aí, porque isso ajuda muito as mulheres que passam pela menopausa. O que eu já escutei muito aqui no consultório foi assim, mulheres falando assim, porque tiveram uma vida sexual tão catastrófica, tão horrível, que elas falaram, graças a Deus cheguei na menopausa, não preciso mais transar. Por quê? É aquela velha educação sexual de que o sexo para a mulher era só para procriação. Veio a menopausa, não precisa mais procriar, não precisa mais transar. Por quê, gente? Porque era uma relação sexual horrível, né? Onde só o prazer masculino ele era importante, o prazer feminino não era importante. Então, a gente precisa abrir um pouco a nossa mente para isso, para a gente poder aprender a ter prazer. É possível ter prazer com sexo oral, com sexo anal, com sexo sem penetração, com sexo com penetração. É possível ter prazer em todas as fases da vida. A gente reaprende esse ato sexual, a gente aprende a relacionar o corpo com o corpo de uma forma diferente daquela aprendida no pornô. Então vale muito a pena buscar informação sobre como obter prazer, porque nosso corpo ele é programado para nos dar prazer, nós merecemos o prazer. É importante dizer o seguinte: essa energia sexual que nós possuímos, quando ela está equilibrada, quando ela é cuidada, quando ela é bem tratada, isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Reflete na nossa saúde, nas nossas finanças, nos relacionamentos, na nossa autoconfiança, na nossa autoestima. A sexualidade é a energia mais poderosa do ser humano, porque é a energia da vida. Então, por isso que quando ela é maltratada, ela paralisa, ela adoece o indivíduo. E quando ela é bem tratada, ela potencializa o indivíduo. Então, nós precisamos estar atentos e buscar informação correta para a gente aprender a trabalhar bem a nossa energia sexual. Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, já esgotamos o nosso tempo. Eu vou encerrar a live porque eu quero salvar essa live. Eu não quero correr o risco de não conseguir salvar e o Instagram tá muito doido. Então, gente, eu vou encerrar a live aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu não pude responder aqui agora, manda para o meu direct ou para o Messenger que eu respondo para vocês. Essa live vai para o meu canal no YouTube, Natasha Fiel. Vai lá no canal, clica no sininho, se inscreve. Tem um monte de vídeo lá e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E se você chegou até aqui, gostou dessa live, compartilha, porque eu sei que tem muitas pessoas, homens e mulheres, que precisam, que merecem ter acesso a essa informação. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a ter uma vida mais leve, mais livre, mais amorosa, mais equilibrada, porque todos nós merecemos ser felizes. Muito obrigada pela presença de vocês, eu amei. Um beijo. Fábio, acabou. Mas tem mais, tá, gente? Tem mais. Bom, enfim, beijo pra vocês, tchau e até a próxima.